Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Adriano Queiroz Sobrinho, da Panda Titan Informática, e hoje a gente está retornando para fazer uma adição, um addendum a todos aqueles 10 tutoriais que nós vimos com relação à busca do notebook perfeito aí para quem está querendo comprar, trocar ou usar o computador usado, notebook e assim vai, né? Mas a gente não falou sobre duas questões interessantes que talvez eu tenha falado superficialmente, mas eu não falei a nível de usabilidade, né? E de características técnicas com relação à quantidade de memória RAM e com relação também ao armazenamento interno, o que é que a gente vai gravar na memória dele em relação ao sistema, em relação às outras coisas e as quantidades exatas de memória RAM para cada aplicação e sistema que você vai utilizar, tá? Então vamos começar aqui, como a gente vê aqui, ó, como a gente está vendo aqui no nosso gráfico aí de cima. Em relação à quantidade de memória RAM, nós falamos já sobre a performance, a velocidade, qual a sincronia que ela tem que fazer entre o barramento USB e o processador aqui para transferir dados para ela, mas nós não falamos qual sistema operacional você usaria para cada tipo de computador, seja ele um computador antigo ou seja ele um computador novo, em relação ao tipo a quantidade de memória e qual sistema utilizar. Então nós temos aqui um gráfico, ó, aqui um esquema de tabela, como está escrito aqui, que a gente tem a seguinte coisa, ó, computadores muito antigos que utilizam 256 ou até 512 megabytes, são computadores lá do início dos anos 2000, né? Para cá, 2007, 2008, esses computadores eles tinham a questão de não terem muita memória RAM. Então naquela época os sistemas operacionais eram até mais antigos. Então a gente vê aqui, ó, que 256 MB de RAM, o máximo de um sistema operacional Windows que você vai poder rodar mais ou menos, né? Não vou rodar bem, porque a Microsoft, quando ela costuma lançar os sistemas operacionais dela, ela costuma dizer assim, você tem que ter o mínimo de RAM X, mas não quer dizer que você possa ter mais, porque se você tiver mais, então você já está trabalhando com a margem de folga que a Microsoft exige, e isso vai te dar um sistema mais leve, mais preemptivo e funcionando um pouco mais rápido, sem dar aqueles engasgos, né, aqueles slags que a gente sente no computador. Mas nessa época aqui, computadores antigos de 256 MB que usassem o Windows XP SP2, que é um sistema de 32 bits, porque os computadores naquela época a maioria era 32, a gente vê que a gente não vai poder usar programas atuais. Então se você quer um computador antigo para poder usar plataformas antigas, programas antigos, aplicações antigas, dependendo da tua necessidade, ou você não tem programas atuais e só tem aquele programinha antigo que você usa, um computador antigo desse com essa quantidade de RAM já daria para o gasto usando um sistema operacional desse. Agora, eu não recomendo você usar a internet, veja bem, não use a internet com sistemas antigos, porque hoje a internet, como ela tem a questão de insegurança e de hackers que estão constantemente fazendo os ataques aos teus sistemas, se você usar uma coisa muito antiga, o hacker vai poder trabalhar certinho naquele teu sistema para poder invadir com a maior facilidade do mundo, tá? Então evitem de usar computadores antigos com sistemas muito antigos na internet, que você vai ter muita dor de cabeça. Mas para outras aplicações, como eu já falei em vídeos anteriores, você pode até utilizar. Outra coisa interessante que você vê aqui, que computadores com essa quantidade de RAM já eram utilizados algumas versões do kernel Linux. Você até vai ver numa tabela que eu vou passar que algumas distribuições Linux a partir de 96 em diante já podiam rodar em máquinas com muita pouca memória, entendeu? Então você podia rodar alguma coisa de Linux, nem que fosse para permear um sistema de arquivos, mas você conseguia rodar um Linux numa máquina dessa. Aí nós temos aqui embaixo, deixa eu ver aqui, nós temos aqui as máquinas de 512 megabytes de RAM, tá? As máquinas de 512 megabytes de RAM, elas tinham a capacidade de ter um Windows já rodando um pouquinho melhor, e a gente já tinha a versão SP3 do Windows XP, como você pode ver aqui. Então uma máquina de 512 ela já era capaz de rodar um Windows XP mais atualizado. Quem viveu essa época gosta muito do Windows XP, porque a versão SP3 dele, CFSpec 3, ela trouxe muitas correções que vieram muito melhorar a usabilidade do computador e a quantidade de softwares que você utilizava. Por sinal, muitos dos softwares famosos que a gente utiliza hoje foram desenvolvidos
nessa época aí do Windows XP SP3. Sem falar que também máquinas com 512 de RAM você já rodava o Linux com o kernel um pouquinho melhor. E foi nessa época aqui do kernel 1.8 que as primeiras interfaces gráficas adaptáveis para Linux vieram surgir. Mas aí a gente tem uma questão, que quando uma interface gráfica de Linux ela é utilizada no lugar do modo textual do Linux, no modo programativo, vamos dizer assim, do Linux, o modo console ou terminal, a gente vê que o Linux ele não é tão leve. Por quê? Porque ele consome muitos recursos para fazer a aplicação gráfica dele. Esse ambiente, por exemplo, esse ambiente que nós estamos aqui agora, que eu estou filmando, que é o computador aí na sua frente, com essa tela, esses ícones aqui de baixo, né? Aqueles ícones lá de cima, tudo é feito no ambiente Linux. E a gente sente dificuldade porque a gente está usando máquinas de baixo desempenho. Então, o Linux ele pesa um pouco em máquinas de baixo desempenho. Então, naquela época já surgiu as primeiras interfaces gráficas e elas tinham um certo consumo de memória RAM e baixavam um pouco o desempenho do sistema. Então, por isso que o Linux ainda nessa época não era assim de forma deslanchada o sistema mais utilizado, o que veio acontecer muito depois e nos dias de hoje, né? Hoje ele está muito mais, hoje você tem mais de 1% da população mundial já utilizando o Linux, o que já é alguma coisa, né? Então vamos lá, continuando aqui. Aí a gente vai ter os computadores de 1 MB, né? Que são 1024 MB de RAM, o que gera em torno de 1 GB. E nessa época de 1 GB, infelizmente a Microsoft teve a má experiência de trocar o Windows XP pelo Windows Vista, que na realidade só rodava parcialmente bem se você tivesse 2 GB. Então naquela época a maioria dos computadores e notebooks tinham 1 GB. Então às vezes eu até pensava que era melhor você ter o Windows Vista rodando muito ruim numa máquina de 1 GB ou ter o Windows XP SP3 rodando numa máquina de 1 GB, né? Como eu estou mostrando aí. Eu às vezes até dizia para meus amigos, rapaz, tira o Vista e coloca o Windows XP SP3 atualizado, que com as atualizações baixadas, que às vezes pode ser até melhor, é menos dor de cabeça, né? E muita gente fez isso daí, certo? E também no finalzinho dessa época saiu as primeiras versões beta do Windows 7, do Windows 7, né? 7 em inglês. Então, essas primeiras versões do Windows 7 já rodavam mais ou menos bem com 1 GB, né? Hoje você vê versões de 32 bits do 7 rodando com 1 GB, mas roda se arrastando, né? Porque já é um sistema mais atualizado e necessita de memória RAM. Mas interessante que nessa época as grandes versões conhecidas do Linux, como o Kurumin, quem conheceu o Kurumin aí na internet, quem conheceu o KDE, que já é uma nova interface gráfica avançada do Linux, o GNOME 2 e o 1 e o 3 já estavam em desenvolvimento nessa época, já com as máquinas de 1 GB, né? Então você já podia ter um Linux rodando muito bem numa máquina de 1 GB, mas muita coisa faltava acertar ainda no Linux naquela época. Muito bem, então se você ainda tiver uma máquina mediana em relação ao tempo de lançamento, ela não é tão antiga e também não é tão nova, geralmente você vai esbarrar nas máquinas, deixa eu limpar aqui, você vai esbarrar nas máquinas de 2 GB de RAM. E essas máquinas que tem 2 GB de RAM, geralmente elas já rodam o Windows 7 um pouquinho melhor. E já vai rodar versões, como você pode ver aí, já melhores do Linux, né? E outra coisa interessante é que essas máquinas elas eram muito adaptáveis à atualização. Foi uma época em que os notebooks já poderiam adaptar, trocando processador, ampliando memória RAM, podia fazer muita coisa a nível de manutenção e melhorias e upgrade, não só no sistema operacional, mas também no hardware do computador. Eu digo para muita gente que quando os notebooks já passaram a ter 2 GB de memória RAM, foi a época de ouro, porque a coisa começou a alavancar cada vez mais para frente, até com o surgimento do Windows 7, que infelizmente, para quem não sabe, fica aí o aviso, o Windows 7 já ano que vem vai ser totalmente desabilitado o suporte dele e praticamente 80% de todo mundo que usa ele no mundo não vai mais receber atualização, tá? Então já fica esse aviso aí para você ou dar um upgrade no seu notebook para rodar o Windows 10 ou então você já comprar um outro notebook, né? Mas aí já tem as recomendações dos outros vídeos aí para você não comprar o notebook errado, tá bom? Bom, outra característica importante é quando surgiu as máquinas de 4 GB, né? Os computadores, os notebooks já vendidos com 4 GB já foram notebooks que começaram a ser vendidos já de 3 anos para cá.
E de 3 anos para cá, todo mundo sabe que o Windows 7 já teve muitas e muitas correções, incluindo o Service Pack 1, né? Incluindo também 390 atualizações corretivas que surgiram para ele, e muita gente já lançou e desenvolveu a nível programativo muitos software e aplicações e ambientes de desenvolvimento para ele. Então a gente pode dizer que o Windows 7, assim como o Windows XP, ele foi um deslanche de muita coisa a nível de desenvolvimento de software que foi criado para o mundo Windows, né? Sem falar dos frameworks, Net Frameworks e outra coisa. Quem estuda programação sabe o que eu estou falando aí. E o mais legal é que as máquinas já de 3 anos para cá que tem essa capacidade de memória já são capazes de rodar os Linux mais atuais. Então, se hoje você está comprando uma máquina com 4 GB de RAM, você pode ter certeza que você já é capaz de rodar todos os Linux praticamente atuais que existem nessa máquina, tá? Mas desde que eu falei nos vídeos anteriores, que ela tem uma memória rápida, um FSB de transferência rápido e um processador de qualidade, tá? Aí você já pode rodar Linux com o kernel nessa versão. Outra coisa interessante que eu falei ainda há pouco, a questão da Microsoft, ela tabelar a quantidade mínima de RAM que você tem que ter no computador de vocês. Geralmente ela coloca a metade do que ela necessita. Por exemplo, se ela diz que o sistema dela precisa de 1 GB de RAM mínimo para rodar, é porque abaixo daquilo ele nem inicializa direito. Então ela está querendo dizer que ela tem que ter o dobro daquilo. Então se ela diz que é 1 GB, tem que ser 2. Se ela diz que é 3, tem que ser 6. Se ela diz que é 4, tem que ser 8. Então veja bem, quando o Windows 10, já de 3 anos para cá, praticamente 3 anos, né, ele foi lançado, ele argumentava no site que a máquina teria que ter pelo menos 1 GB de RAM, mas isso é apenas para ele inicializar, mas não quer dizer que ele vai se tornar funcional, rápido e bem operativo em 1 GB de RAM somente. Então o ideal era que nas primeiras versões do Windows 10 que você tinha, você tivesse até 2 vezes ou 3 vezes mais do que 2 GB ou 1 GB. Então o mínimo necessário mesmo, pelo menos para o teu Windows 10 não se tornar um sistema não operacional, o ideal era você ter 4 GB. Mas o problema é que o Windows 10 sofreu tanta atualização, mas tanta atualização, que hoje ele já passou da versão de 2016 que ele foi lançado, ele já está na versão 2019. Então ele já escalonou, ó, saiu de 2 GB, saiu de 4 GB, já está aqui no teto, ó, já está aqui em 8 GB. Então o ideal que era você ter uma máquina de 8 GB para rodar ele com folga, preemptividade e segurança, tá? Eu digo segurança porque eu vou explicar um item daqui a pouco para vocês. Quem tem máquinas de 8 GB, como eu estou mostrando aqui embaixo, ó, já pode rodar o Windows 10 da versão 18.04, que foi umas que saíram por último no ano de 2018, até as versões atuais, que é 19.03. Então, resumindo, se você tem 8 GB de RAM, além de você poder rodar qualquer Linux, tá, você vai poder rodar sem se preocupar com quase nada no Linux, rodando numa máquina de 8 GB de RAM, né? Que ele vai usar a tua RAM de forma inteligentíssima e bem preemptiva e rápido. Já o Windows não, 8 GB, você já está na terceira escadinha do teto. Então quer dizer, a versão mais nova do Windows 10 hoje e as futuras que eles vão lançar, com certeza vai exigir um teto maior. Então pode ser que daqui a 2, 3 anos, 8 GB já não seja mais suficiente para o Windows, mas para o Linux vai ser suficiente. Porque o Linux é como muita gente diz, é um passarinho dentro do carro, né? Pode até fazer um cocôzinho ali no canto do carro, mas funciona bem ágil. Mas o Windows, todo mundo sabe que ele tem uma gordura grande de bibliotecas e tudo mais que se unem para fazer aquele sistemão funcionar. Então, por isso que ele é um elefante dentro de um carro, né? Por isso que tem que ter espaço, tem que ter memória suficiente para poder rodar. Então, o ideal é você comprar mesmo um notebook de 8 GB para não ter problemas depois no futuro, tá? Bom, aí vamos supor que você... Bom, será que 8 GB é o suficiente para tudo que eu vou querer fazer? E se eu for um PC gamer, né? Quiser rodar os jogos mais pesados, mais complexos, plataformas de jogos, porque jogo é uma coisa que não é como... Hoje os jogos exigem muito hardware. Existem computadores que têm hardware bem complexos e de muita memória. Então você não vai pegar um computador de 2 GB e tentar rodar jogos da Steam, por exemplo, ou jogos da Vixen, ou qualquer outro tipo de plataforma. Você não vai conseguir.
porque você precisa de muita memória RAM e capacidade de processamento. Então nesse caso aqui, ó, se eu tiver uma máquina com 16 GB de RAM, eu já estou tendo um pouco mais do que um computador. Eu já estou tendo um equipamento que, além de gastar mais energia com a memória, ele vai ter que preemptividade, velocidade para poder usar essa memória toda. E aí a gente chama esses computadores, se eles forem realmente velozes, a gente já vai chamar de computadores multiplataformas. Por quê? Porque eles são tão velozes para gerenciar 16 GB de RAM que você pode até virtualizar sistemas operacionais nele. Veja bem, ó, com 16 GB de RAM, eu posso colocar um sistema antigo rodando em 1 GB, posso colocar um outro sistema antigo rodando em 2 GB ali, e posso colocar até um sistema antigo ou um sistema mais moderno rodando em 4 GB. Então eu vou poder virtualizar 3 sistemas, um dentro do outro lá na máquina. Então é por isso que com 16 GB de RAM o céu é o limite, né? E tem servidores que tem até mais de 16 GB que você pode fazer mais coisas. Então, como eu falo, você pode ter plataformas virtuais e pode também usar esse computador para aplicações de games ou PC gamers, ou notebook gamers, de qualquer jeito que você quiser. Então já fica aí a dica: se você for comprar um notebook gamer, tem que ser de 8 ou de 16 GB. Se for de 4, você foi enganado. Com certeza você foi enganado, porque ninguém hoje vai ter um notebook gamer e conseguir jogar todas as plataformas dos melhores jogos que existem na internet num computador de 4 GB. Não vai conseguir. Tá? Então fica aí essa dica, tá? Bom, agora já saindo dessa parte aqui, mas antes deixa eu explicar uma coisa para você. Já saindo dessa parte aqui da memória RAM, a gente vai entrar agora aqui um pouquinho. Peraí. A gente vai entrar um pouquinho aqui agora nessa questão do armazenamento, né? Porque a gente até viu que a memória, tem até um erro aqui, deixa eu corrigir, mecânico não é contínuo, não. Isso. Então a gente até viu que existem sistemas de RAM que vão te dar mais velocidade, e quanto mais RAM, melhor para tu ter o gerenciamento de tudo que tu vai rodar no teu computador, no sistema operacional. Agora vem a seguinte pergunta: em que lugar fica armazenado tudo na minha máquina? Já que a gente sabe que a memória RAM é apenas para processamento volátil ou processamento de dados em tempo real, mas não de armazenamento real. Porque se você desliga o computador, tudo se apaga da RAM, entendeu? Então onde fica armazenado tudo? Aí a gente tem aqueles famosos discos rígidos que a gente tinha nos computadores antigos, e existem outras tecnologias que a gente vai ver agora nesse texto aí para baixo, tá? Então o armazenamento, o que é que ele vai armazenar? Ele vai armazenar teus dados, ele vai armazenar teu sistema operacional e todo o processamento que precisa sair da RAM para ser processado por algum software a nível de disco e depois devolvido para a memória RAM. Então veja bem, além do caminho entre RAM e processador, a gente vai ter também o caminho entre RAM e armazenamento, e de armazenamento para a memória RAM. Então esse caminho aqui, ele tem que ser veloz. Mas quem vai ditar a velocidade desse caminho não é só a placa-mãe do teu computador, mas também quem vai ditar é a velocidade desse armazenamento aqui para transferir para a memória RAM a informação. Então existe os armazenamentos que são mais lentos e existem os armazenamentos que são mais devagar. Então a gente tem que aprender a escolher isso também na compra do seu notebook, tá? Como diz aqui, ó, vai influenciar nos quantitativos de armazenamento, no tempo de inicialização, no gerenciamento e no desempenho geral do teu notebook. Então, resumindo, armazenamento mais lento, computador mais lento também, tá? É outro fator. De forma geral, a gente está vendo tantos fatores que vão influenciar no desempenho do computador, que se eu fosse enumerar mesmo de forma aprofundada, nível de hardware profundo e tudo mais, eu chegaria mais ou menos a uns 65 itens que podem influenciar no desempenho do teu computador. Parece incrível, né? Mas desses 65, 4 deles que nós estudamos são os que mais influenciam. E um deles é esse aqui, é o armazenamento, tá? Bom, então quais são os tipos de armazenamento que existem? Primeiro existe o eletromagnético, mecânico, né? Que são os HDs antigos, como está mostrado aqui, ó, são os HDs. Então, o mecânico antigamente, ele tinha só um problema, que a taxa de transferência dele sofria um gargalo. Você tinha a leitura aqui do disco bem rápido, né? O disco está aqui, ele lia rápido, mas quando chegava aqui ele sofria um efeito, ó, de gargalamento
no barramento da transferência da placa dele para o sistema do computador. Então, os HDs mecânicos, ele tem uma grande vantagem, que se um dia o teu sistema pifar, ou sei lá, o teu HD pifar, os teus dados ainda estão gravados ali no disco magnético que está dentro dele, né? Posso até mostrar aqui para vocês como seria as áreas de disco magnético, né? Como você pode ver aqui, ó, aqui nós temos um exemplo de como seria o disco magnético. Então, nesse exemplo aqui, todos os teus dados estão aqui nesse disco magnético. Mas o problema é que nesse caso, se você queimar o disco, aliás, queimar o teu HD, a parte eletrônica, os teus dados estão aí. Se você levar para o fabricante do HD ou para as empresas especializadas em recuperação de dados, como eu até faço aqui em alguns casos, você consegue capturar os dados de volta desse disco aí. Mas no caso de outras mídias você vai ver que não. Então, voltando aqui para o nosso texto, a gente vê então que o HD mecânico, apesar de ser lento, né, ele vai te dar um baixo desempenho no computador, mas no notebook, mas em compensação você vai ter a preemptividade de um dia recuperar os dados caso dê uma zebra muito grande, né? Bom, nós temos também um HD que é chamado de HD híbrido, como eu estou marcando aqui, ó. O HD híbrido, ele é interessante porque ele é uma mistura entre HD magnético, eletromecanicamente magnético, já que é o eletromagnético é como você viu ali no desenho, né? Vamos lá para o desenho novamente. Como você viu aqui no desenho, ó. Opa. Como você viu aqui no desenho, existe um disco e um braço mecânico, como eu vou mostrar aqui, ó. Aqui você tem o braço mecânico e aqui você tem o disco, né? Então, isso é eletromagnético mecânico, porque existe a ação mecânica aqui, ó, que ocorre no braço, existe a ação eletromagnética que acontece aqui no cabeçote e outra ação mecânica de giro aqui do HD, entendeu? Então, por isso que a gente chama isso aí de eletromagnético, ok? Bom, então voltando para cá, a gente tem o HD híbrido, e o que ele tem? A grande vantagem é que, apesar dele ter ainda o mecânico com o cabeçote eletromagnético mecânico, ele não sofre esse efeito aqui gargalo, ó. Ele não sofre esse efeito gargalo. Por quê? Porque o HD híbrido, ele tem uma cache que atua aqui em cima da transferência direta do disco e uma cache que atua aqui, ó, no final. E nós já vimos que a cache, ela ajuda muito na preemptividade de performance. Então o HD híbrido, o que é que ele vai fazer? Ele vai gravar as informações mais rapidamente na cache, e quando o teu computador tiver alguns segundos ocioso, ele passa a informação da cache já para o disco aqui. E isso é uma agilidade de trabalho muito alta. Então geralmente a gente pode até dizer que os HDs híbridos, eles chegam a ser até 2 ou 3 vezes mais rápido do que um HD comum. Mas isso não quer dizer extremamente mais rápido, tá? Já quando a gente vai falar de extremamente mais rápido, assim, voltando a dizer que o HD híbrido aqui, ele pode ser recuperado os dados também, já que são gravados em meio físico magnético, tá? Outra coisa importante é os SSDs, tá? A gente vai até comparar os três num gráfico daqui a pouquinho. O SSD, ele é interessante porque ele já não trabalha com movimento mecânico. E o movimento mecânico, ele pode te dar até 190 nanosegundos de atraso em qualquer bitzinho de dado que você vá ler no computador, ele pode gerar esse atraso. Já o SSD, ele lê diretamente numa memória flash de estado sólido. Como ela é sólida e já está ali prontinha para ser lida, não precisa de ação mecânica ou ação magnética. É puramente elétrica e eletrônica, o que agiliza até 4 vezes ou mais a performance de acesso do teu sistema operacional e dos arquivos e dados que você tem gravado no seu notebook. Então, se você puder gastar pelo menos uns 280, 260 reais a mais na compra do teu notebook, o ideal é que ele venha, além do HD interno, ele venha com SSD. E que o sistema operacional venha no SSD, justamente para você ter um tempo de resposta muito maior no carregamento e no acesso do sistema e dos teus arquivos, tá? Então tem que ter o SSD. E ele possui alta taxa de transferência, como está mostrando aqui, altas taxas de transferência, mas tem um detalhe: é muito difícil, como dificulta a recuperação de dados. Por quê?
porque já que o SSD não trabalha com processo de gravação elétrica magnética, ele apenas gerencia através de um tunelamento de chaveamento elétrico. Se um dia os chips queimam, ou infiltra água, umidade, ou pancada, ou alguma coisa, ele simplesmente desgrava todos os elétrons que estavam dentro do chip. O que já é mais difícil no HD mecânico, porque você teria que jogar no fogo o disco para realmente apagar tudo que tem lá, né? Então o SSD ele tem esse problema. Existem empresas que conseguem recuperar, mas elas usam um processo físico de congelamento e de superaquecimento que é controlado a nível de ambientização física, e é muito caro esse processo. Então, às vezes, para você recuperar dados de um SSD, você pode gastar até 20 mil reais para recuperar poucos dados. Então, esse é que é o problema do SSD. Você ganha velocidade, você ganha performance, seu notebook é até 5, 6, 7 vezes mais rápido, mas perder os dados, complicado recuperar se o SSD der problema, viu, pessoal? Então vamos falar agora do tchan do momento. O primeiro é o MSATA 1 e o MSATA 2. Vamos primeiro lembrar que o MSATA 1 ele era um SSD na realidade desse tamanho, bem compacto. Enquanto um SSD normal é assim, o MSATA 1 ele é um SSD bem pequeno e geralmente ele podia ser encaixado num conectorzinho lá dentro do teu notebook. Então é muito fácil você dar um upgrade de colocar uma memória SSD no notebook através do MSATA, que é um SSD bem pequeno. E por ele ser menor, miniaturizado e usar a mesma capacidade de alimentação e potência do SSD normal, então ele tem uma velocidade muito maior do que o SSD. Principalmente se o teu notebook se conectar com o MSATA através da porta PCI Express que existe no teu notebook. Então vai ficar muito mais ágil do que um SSD. Mas aí nós temos uma limitação. Por quê? Porque o MSATA, a primeira versão dele, que é chamada de MSATA 1, ela não tem muita capacidade. Enquanto você pode comprar SSDs de 120, 256, aliás, 250, 540 e aí vai, o MSATA 1, o máximo que você encontra é de 64. Então você tem uma limitação de capacidade de armazenamento muito alta, a limitação. Mas em compensação a performance é muito alta. Para compensar isso daí hoje, eu estou falando já hoje, final de 2018 e 2019, surgiu a segunda tecnologia MSATA, que hoje é conhecida mais como M2, tá? Não sei se está escrito aqui, não, tá aqui, ó, é conhecida como M2, tá? O M2 ele foi um avanço do MSATA, ele fez com que os MSATAs, apesar de pequenos, fossem só aumentados em meio físico um pouquinho mais e tivessem até 3 vezes ou 4 vezes mais a capacidade de memória. Então hoje eu digo para as pessoas, se você tiver um notebook que tenha capacidade de pegar um M2, de conectar lá dentro dele um M2, você vai ter o notebook mais veloz de todos, porque o M2 ele transfere até, olha só, até 16 vezes mais rápido do que um HD híbrido e do que um HD eletromecânico. Já pensou um notebook 16 vezes mais rápido? É uma coisa fenomenal, né? Então é o sonho de muita gente aí. Então o que você tem que verificar na hora de comprar o computador? Em primeiro lugar, vamos voltar aqui para cima, você tem que ter pelo menos 8 GB ou 16 GB para você já poder rodar os sistemas operacionais atuais e todos os softwares ou games que você quiser. Segunda coisa, que ele tenha, se for HD mecânico, que pelo menos seja um híbrido, tá? Como eu estou marcando aí, ó, pelo menos seja um híbrido. E que seja pelo menos um SSD na máquina. Mas se não tiver nenhum dos dois, você pode optar, pagar um pouquinho mais caro e colocar um MSATA 2, que é o M2, que aí tua máquina vai ficar 16 vezes mais rápido. Então, se for para comprar um computador caro, um notebook caro, ele tem que ter essas características, tá, pessoal? Agora, se o dinheiro limitar, o jeito é comprar com 4 GB de RAM e comprar com HD apenas eletromagnético mecânico, né? E aí você vai perder muita performance por causa de dinheiro. Aí você vai, meu computador é muito lento e tal, ficou lento, por causa desses fatores aí que eu expliquei para vocês, né? Bom, agora só para salientar mais tudo isso que a gente viu nesse vídeo, vamos dar uma olhadinha nesses gráficos aqui, tá? Esse primeiro gráfico que vocês vão ver aqui, ó, ele indica para vocês o quanto os Windows podem ficar mais rápido, certo? Se você utilizar
uma memória ou armazenamento de mais velocidade ou de menos velocidade. Por exemplo, se você estiver usando aqui, como eu vou marcar, se você estiver usando o Windows 7, né, o Windows 7 ele leva um tempo de carregamento muito alto aqui, ele pode levar até 90 segundos ou mais, né? Agora, isso se tu tiver com muita coisa gravada, esse gráfico laranja indica tudo que você tem gravado na memória. Agora, se tu habituar-se a ter a política de nunca instalar muita besteira e gravar muita besteira na memória de armazenamento do teu computador, olha como reduz muito aqui, ó, o tempo de acesso, o tempo de carregamento do teu Windows, né? Então a gente vê até aqui, ó, que o próprio Windows 10 ele tem um carregamento também muito alto quando você tem muita atualização e muita coisa gravada nele. É por isso que, comparando esses gráficos aqui, a gente chega à conclusão que você tem que ter mais memória RAM e tem que ter um armazenamento mais veloz para que esses gráficos sejam cada vez mais reduzidos a esses limites de 40 ou de 10 segundos. E aí sim você vai ter uma máquina rápida, tá? Outro gráfico interessante, que é esse que a gente vai ver aqui, é na questão das versões do kernel Linux, né, que foram lançadas. A gente vê aqui, ó, deixa eu só voltar para cá. A gente vê aqui que olha, como você pode ver aqui, ó, desde 1991, com o precursor Linus Torvald, né, e Richard Stallman, no desenvolvimento do kernel Linux, a gente vê que até 96 as máquinas eram muito pebinhas ainda, os notebooks eram muito simplórios, mas você já conseguia rodar alguma coisa de kernel Linux nesses computadores até 96. E a gente vê aqui, ó, que até o ano de 2004 muitas outras versões de Linux já foram lançadas. E aqui, aonde eu vou marcar para vocês aqui, ó, nessas versões aqui, ó, aqui você já tinha ambiente gráfico. Então você já tinha Linux, versões de Linux rodando com capacidade gráfica igual ao Windows, tá? Bom, outra coisa interessante é que paralelamente ao ano de 2004 até o ano de 1999 foi feita umas novas atualizações, ó, do kernel Linux, o que resultou em sistemas melhores e mais utilizáveis. Essa época aqui de 2000, que a gente está vendo aqui que eu estou passando o mouse, foi a época daquele Kurumin, o Conectiva brasileiro, o Mandriva brasileiro, o Kurumin brasileiro. Então todos eles surgiram nessa época aqui, que eu vou marcar para vocês, ó, surgiram nessa época aqui, ó, tá? Então foi quando o Linux começou a ser, a nível nacional e Brasil, a ser muito conhecido, tá? Bom, aí o que acontece? O Linux foi ampliando a versão do kernel dele até 2008, 2009, 2010, e surgiu outras derivações do kernel, como a gente pode ver aqui em 2012 a gente já tinha o kernel 3.0, que já era um Linux que rodava na maioria das máquinas com 1 GB, porque em 2012 você ainda tinha muitas e muitas máquinas com 1 GB de RAM. Então o Linux 3.0 ele já foi rodando aqui e ampliando de uma certa forma a capacidade das máquinas terem mais memória. Em 2016 e 2015 a gente vê máquinas com 2 GB já rodando o kernel Linux com 3.6, e hoje a gente pode chegar a dizer que em 2019 você já não tem mais limite, porque em 2019 aqui, ó, como você pode ver, você já tem aqui o kernel 5.0 para cima. Então quem tiver aí com 8 GB, 4 GB já vai poder rodar qualquer distribuição Linux com memória RAM suficiente para poder rodar, tá? Outro gráfico interessante que a gente tem que ver, a gente vai ver aqui agora, é a questão do Linux em relação aos ambientes gráficos que ele utiliza. Lembra que eu falei para vocês que mesmo nas máquinas antigas o Linux poderia rodar com ambiente gráfico e tudo? Por quê? Porque nesse gráfico aqui que vocês estão vendo, ó, eu tenho aqui o consumo de memória RAM que cada tipo de ambiente gráfico do Linux consome. Então a gente vê hoje, por exemplo, que o Cinnamon, que é um dos ambientes gráficos mais bonitos e prazerosos de se usar do Linux, ele consome já 514 megabytes de memória RAM. Então numa máquina de 512, por exemplo, eu já está faltando, porque aí é 514, você pode ver aqui, ó, 514. Então numa máquina mais limitada com 512 já nem rodaria, entendeu? Agora, é aí que está a grande adaptabilidade do Linux. Você tem uma máquina antiga que usa pouca memória RAM, você pode escolher isso aqui, ó. Você pode escolher um ambiente gráfico aqui como o Enlightenment, que consome quase nada de memória RAM,
Você pode escolher o Mate, que vai consumir só 200 e pouco de memória RAM, e assim por diante. Então isso é que é legal do Linux, e é por isso que eu gosto tanto dele, porque ele é muito adaptável. Você consegue adaptar ele tanto em máquinas antigas como máquinas novas. E aí fica a grande dica: se eu tenho uma máquina antiga, para que eu vou vendê-la, já que está funcionando perfeito, apesar de lenta com Windows? Por que eu vou vendê-la? Vamos mudar para Linux. Coloque Linux nessa máquina, que ela vai ter uma sobrevida. Além dela durar mais, ela vai rodar mais rápido do que estaria rodando com Windows. Por quê? Porque ela vai usar menos memória RAM e requerer menos memória RAM do que o Windows iria precisar, tá? Bom, outra coisa importante, vamos seguir aqui os gráficos, é a questão que eu falei para vocês do HD, né? Então vamos voltar a falar aqui do HD. Veja bem, por que nesse primeiro gráfico aqui que a gente viu, ó, lembra desse primeiro? Por que nesse primeiro gráfico a barra rosa ela indica mais tempo de funcionar, mais consumo de memória e tempo de carga, e a azul oferece um tempo menor de carga? Por quê? Porque no caso, se você tem menos coisas gravadas aqui no seu disco rígido, se for um disco mecânico, né? Isso eu estou falando se for mecânico ou híbrido. Veja bem, no caso aqui, ó, a gente vê que essa primeira área aqui do disco, que é a área inicial, que o cabeçote vai ler, é uma área que ela trabalha em tempo de acesso de 2,1 nanosegundos até 4,9. Então 2,1 milissegundos é um tempo que você nem percebe. Um piscar de olho dura muito mais que isso. Então é por isso que, se você tiver pouca coisa gravada, ele vai sempre trabalhar aqui, ó, bem rapidinho aqui, certo? Agora, imagina que você tem algo gravado nessa área aqui, ó, que é a área, essa área aqui do disco, e como o próprio nome aqui em cima já diz, ó, alto desempenho e médio desempenho. Então, se você tiver um disco rígido até a metade lotado, você já perde desempenho. Por quê? Porque bem aqui nessa área, cadê o mouse? Como você pode ver aqui, ó, nessa área aqui, você já vai ter em torno de 9 ou 10 milissegundos de perda, muito maior do que 2,1 milissegundos. Então, quer dizer, você já começa a perder desempenho. Então, fica aí a máxima que muita gente fala: se você tem muita coisa gravada no armazenamento, a tendência é ficar sempre mais lento, porque quanto mais tu te aproximares aqui, ó, do final do disco, mais lento será o cabeçote ir até o final e retornar. E é por isso que fica mais lento. Porque existe um tempo que, se ele trabalhar só aqui, ele vai mais rápido, mas se ele vai lá em cima e volta, ó, até o meu braço não consegue acompanhar a velocidade, entendeu? Então é por isso que é importante que você não fique lotando o teu HD de muitas coisas, porque aí não importa qual é o sistema que você vai usar, não importa qual é a quantidade de memória RAM que você vai ter, a tendência, se for um disco eletromecânico magnético, a tendência vai ser ficar lento se você encher de muita coisa ele, tá? Então, espero que eu tenha aí solucionado as maiores dúvidas em relação aos 10 tutoriais que nós tivemos com relação à escolha da RAM e com relação ao armazenamento que você vai ter do disco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque a sua inscrição garante que a gente possa fazer cada vez vídeos melhores, colocar mais vídeos toda semana para não ficar num intervalo muito grande, e pedir a Deus que a saúde ajude também, né? Que com 50 anos a coisa não é muito fácil não da gente produzir, tá, pessoal? Então fica aí um abraço do Panda para vocês e até mais, pessoal.